16. Eu quero, domingo passado, sábado passado, e ontem nós falamos sobre o ajuntamento das constelações dos céus. Hoje eu quero falar das constelações aqui na Terra. O ajuntamento das constelações aqui na Terra, das estrelas e unidade do compasso, como Deus ordenou aqui embaixo. Então, peço para vocês que aconteceu algumas coisas hoje que eu fiquei até emocionado da maneira como Deus me ligou certas coisas no meu coração hoje. E eu recebi uma carta aqui que eu quero dizer para vocês que não tem nada a ver com o que eu estava, que eu ia. Não foi nada combinado, no caso. Eu tinha até esquecido disso. E essa pessoa, eu creio que a direção de Deus mandou essa carta aqui para eu ler para vocês. Isso já vai mais de ano que aconteceu. E eu fiquei, assim, justamente hoje, que eu ia pregar sobre esse assunto, essa carta chegou aqui. Amém. Deus está cuidando do assunto. Talvez para você não tenha muito sentido, mas para mim tem muito sentido. E aquilo que Deus colocou no meu coração, vou pegar hoje para vocês. Depois dos cultos que nós tivemos sábado passado e ontem, como nós vimos o compasso do alimento, desse grande relógio que é o universo, e ele está marcando o tempo, precisamente como Deus colocou ali desde o princípio. Quem mandou essa carta foi Leandro Florencio Mafra. O pastor Rafael veio por essa carta, quero ler, digo que me leio para a igreja. O pastor Rafael veio por meio dessa carta, agradecer pelas orações que você fez por toda a minha família. Eu quero contar uma história. Estava eu esperando há 4 anos por uma cirurgia da minha perna, pelo SUS. Esse rapaz sofreu um acidente gravíssimo de moto. Teve fraturas expostas nos termos e eles fizeram uma cirurgia, e foi uma cirurgia mal feita, e essa peça de ferro estourou, não era de boa qualidade, e ele estava tendo dificuldade de andar, estava pronto aí para cair de roda, perdeu os movimentos das pernas. Eu estava esperando há 4 anos por uma cirurgia da minha perna, pelo SUS, no Hospital São José de Joinville. E um dia você estava na casa da avó Amélia, e você me convidou para ir ao culto em sua igreja. E eu, por educação, aceitei. E fui no culto. E chegando lá, você me recebeu com um abraço, me disse para ficar à vontade. Então o culto aconteceu cheio de glória e emoção do Senhor Jesus. Após o culto, você disse para mim não me preocupar, que Deus estava a hora certa para a minha cirurgia. Depois disso, eu fui para a minha casa, confiante e esperando o Senhor agir em meu favor. O tempo passou e nada, mas um belo dia, uma mulher do hospital me ligou e eu estava trabalhando, mesmo assim, eu atendi a ligação. E ela disse que a minha cirurgia ia acontecer. Logo no outro dia, ela disse que eu tinha que estar no hospital o mais rápido possível para preencher a papelada da cirurgia. Fui o mais rápido que eu pude, acompanhado do meu sogro,
me pediu se eu queria que ele orasse por mim. Eu respondi que sim. Então, ele pegou o óleo, ungiu e passou na minha testa, e logo após, ele leu uma passagem bíblica e começou a orar por mim. Não aguentei, eu caí em lágrimas. Na hora, a unção e a glória, o renovo e o amor do Senhor entrou no meu coração. Após a oração, o pastor olhou para mim e disse: se eu confiava no Senhor. Essa palavra foi o que muito marcou de ontem para cá no meu coração, e hoje está muito vincado no meu coração. E eu queria falar sobre isso, desse assunto, de estar inteiramente a harmonia entre o pai e o filho. Eu quero, portanto, titular a pregação de hoje para nós vermos a harmonia que há entre o pai e o filho, a confiança. E ele perguntou se eu confiava no Senhor. Isso, quando eu li isso aqui, eu nem lembrava mais disso. Aconteceu mais ou menos 2 anos atrás, quando ele veio nos visitar, foi lá na igreja antiga. E quando eu perguntei, eu li essa palavra confiar no Senhor. Se você não observar, o salmo por hoje falava sobre a confiança no Senhor. E eu tinha meditado sobre esse assunto, e eu peguei esse salmo 40 e não li ele. E vim adiante e dirigi para ler aqui. Quando eu vim aqui, falava sobre a confiança no Senhor. Aqueles que confiam no Senhor. Aqueles que confiam no Senhor. Veja, ele perguntou se eu confiava no Senhor. Quando eu fui responder a ele, alguém bate na porta do quarto e entra. Na hora que ele foi responder para mim, se ele confiava, antes de ele responder que confiava, alguém bateu na porta do quarto e entra. Era a mulher que veio me avisar que a placa de titânio que eu precisava já tinha sido encomendada. E a minha outra cirurgia já estava marcada para outra semana. Isso aconteceu na hora que eu tinha entrado no quarto, nós estávamos orando, e a resposta veio imediata. A outra cirurgia estava marcada para outra semana, para colocar essa placa de titânio. Depois que ela saiu do quarto, chorei muito junto ao pastor Rafael. E ele disse: confie no Senhor, deixe ele agir na sua vida, pois muitas vezes não entendemos o agir de Deus, mas Deus sabe a hora de tudo na nossa vida. A cirurgia aconteceu, a placa de titânio foi colocada na minha perna, sem dar nenhuma reação. 3 meses depois eu já estava andando com a ajuda de muletas. Hoje sei quanto Deus é maravilhoso. E sei quantas vezes pedimos coisas muito grandes, coisas supérfluas, como carro, viagens, etc. Mas esquecemos de agradecer pelas pequenas coisas, como pão sobre a mesa, a água que sai da nossa torneira, o simples fato de andar e olhar para o céu e poder botar o sapato nos pés, no calçado. Hoje sei que Ele não me dá o que peço, mas sim o que preciso para estar perto. Então, pastor, era essa história que eu queria te contar, dizer que você é a luz que nos guia e o espelho que reflete a imagem do Senhor. Muito obrigado por tudo que você fez por mim e por minha família. Obrigado pelas orações que fez pela minha mãe. Sei que ela absorveu toda a glória que você pôde dar. O nome dele é Leandro Flores Mafra. Ele é casado com a neta da irmã Amélia. Ele entrou na família e me chama de tio. Certo? Que Deus os abençoe em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Vamos ler a Bíblia? Glória a Deus. Notem a harmonia que tem que haver entre o pai e os filhos. Quero meditar nisso esta noite com vocês.
16. Eu quero ler até o versículo 25, ou melhor, 26. Quero ler do 16 ao 26. Amém. Podemos ler? Amém. São João 5, a partir do versículo 16. E por essa causa os judeus perseguiram a Jesus e procuravam matá-lo, porque fazia estas coisas no sábado. E Jesus lhe respondeu: meu pai trabalha até agora, e eu trabalho também. Por isso, pois, os judeus ainda mais procuravam matá-lo, porque não só quebrantava o sábado, mas também dizia que era Deus, que Deus era seu próprio Pai, fazendo-se igual a Deus. Mas Jesus respondeu e disse: na verdade vos digo que o Filho por si mesmo não pode fazer coisa alguma se o não vir fazer o Pai, porque tudo quanto ele faz, o Filho faz igualmente. Jesus falou uma frase célebre, uma das frases tremendas que saiu da sua boca, em São João 14:12. Farão as mesmas obras que eu faço e as farão maiores. Amém. Então observe, veja, o Filho, veja versículo 19, mas Jesus respondeu e disse: na verdade vos digo que o Filho por si mesmo não pode fazer coisa alguma se não vir fazer o Pai, porque tudo quanto ele faz, o Filho faz igualmente, porque o Pai ama o Filho e mostra-lhe tudo o que faz. Ele lhe mostrará maiores obras do que essas, para que vos maravilheis. Pois assim como o Pai ressuscitou os mortos e os vivifica, assim também o Filho vivifica aqueles que quer. Também o Pai a ninguém julga, mas deu ao Filho todo o juízo, para que todos honrem o Filho como honra o Pai. Quem não honra o Filho, não honra o Pai que o enviou. Na verdade vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem vida eterna, e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Em verdade
Podemos ler? E naquele tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, que se levanta pelos filhos do teu povo. Então isso vai acontecer, como nós vimos ontem, dentro daqueles 3 anos e meio, quando Jesus vai aparecer para os judeus e os livrará da grande tribulação e os dará recompensa, a última remanescente da semente natural de Abraão. Veja, o grande Miguel que se levantará pelo filho do teu povo. Quem era o povo de Daniel? O judeu. E haverá um tempo de angústia, o qual nunca houve, como vimos ontem Isaías falando. Pode o homem ter dor de pai? Mas ele falou, mas eu vejo o homem segurando os seus lombos, como quem é aquela que está com dores de pai. Uma grande luta e tribulação vem sobre a terra. Mas naquele tempo livra-se ao teu povo todo aquele que se achar escrito no livro. Muitos que dormem no pó da terra ressuscitarão, vimos que a sua rejeição, a rejeição dos judeus, foi aceitação pelo mundo, e sua aceitação, a sua rejeição foi aceitação, salvação pelo mundo, e a sua rejeição foi aceitação do mundo, e sua aceitação será a vida entre os mortos. E muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e desprezo eterno. Mas, veja, os entendidos, capta-se aqui, os entendidos, pois resplandecerão como o resplendor do firmamento. Eu quero que você observe. O Morana fala que a primeira Bíblia que Deus escreveu foi nos astros, correto? Foi nos astros. Quem falou isso foi um profeta. A segunda foi a pirâmide. A terceira está aqui a nós. Isso quer dizer, se foi Deus que escreveu aquela, e foi Ele que escreveu essa, nós temos que crer naquela como cremos nessa. Amém? Correto? Se a pessoa não crê naquela, então ela é um incrédulo tanto como não crê nessa. Porque isso quem falou não fui eu, foi o irmão Branco, o profeta dessa época. E se eu não creio nele, então eu tenho que ficar firme que o cara que saiu de sua boca é a palavra de Deus. E quando eu olho para aqueles sinais nas pirâmides,
Sara, Ruth, Esther, Boaz, tem nome de Jesus, mas a vida deles estava expressando a vida de Cristo e a vida de Jesus. E se Jesus está na terra, Daniel está na terra agora, para cumprir as Escrituras novamente, o que ele vai estar na terra? Como que ele vai estar na terra? Aonde que ele vai estar se expressando? Por isso que Deus tem que ser identificado por suas características nos filhos. Tem que haver uma harmonia entre o pai e o filho. Meu Deus, me ajuda, Senhor, eu estou em harmonia, Senhor. Essa noite eu fui deitado, mas isso estava no meu coração. Eu acordei com isso no meu coração. Eu acordei com essa palavra confiança no meu coração. Glória a Deus. Depois eu aqui abri um salmo e estava falando sobre confiança. Estava meditando sobre confiança. E agora esse rapaz manda essa carta. Que eu tinha mandado ele confiar no Senhor. E quando eu mandei ele confiar no Senhor, eu escrevi que confiança confiava. Aquela médica entrou, abriu a porta e falou: a tua prova está aqui. Não fui eu que me inventei isso, eu nem sabia que essa carta ia chegar aqui. Foi o irmão Marcelo que trouxe ela, o irmão Marcelo me entregou agora aqui. Aleluia. Então Deus trabalha de uma maneira simples. Se nós não observarmos essas coisas, muitas vezes nós estamos esperando grandes sinais. E muitas vezes queremos falar de sinais quando nos convém. Mas nós temos que observar como o Espírito está marcando o compasso e cuidando do assunto. Amém? O filho não pode fazer nada sem que o pai o mostre. E graças a Deus, Aleluia. eu tenho um armário cheio de mensagens. Por muito tempo, nós ia lá e pegava uma mensagem: olha essa aqui para o povo. Não, agora o pastor tem que saber qual tipo de vitamina que a alma do povo precisa para essa hora. E eu, numa imensidão de códigos de vida, dessas mensagens de
ver o que ele ia fazer. Deus queria confiar no seu homem. Deus queria confiar no rolinho do seu profeta. Queria ver o que ele ia fazer. O Espírito Santo chegou e falou: faça deles o que tu quiser. Se tu quiser que fogo desce do céu, como Elias queimou aqueles 50 e mais 50 e mais 50, pode pedir que eu vou queimar eles. Boa oportunidade de aparecer o grande homem de Deus. Ele não falou: olha aqui para mim, vocês dois, eu os perdoo em nome de Jesus Cristo. Deus queria ver se podia confiar no seu filho. Ali estava marcando um tempo a harmonia do pai com o filho. A harmonia do pai com a sua igreja, de Deus e sua igreja. A harmonia do Espírito Santo do seu pastor. A harmonia do Espírito Santo do seu diácono. A harmonia do Espírito Santo do seu músico. A igreja. Louvado seja Deus. Vocês podem carregar isso? Como vimos nesses dois últimos sábados, a harmonia entre a criação e o Criador. Vocês não são criaturas. Glória a Deus. Vocês são filhos de Deus. O mundo fala assim: pai é quem cria. Mentira. Pai é quem gera. E qualquer juiz tira um filho de uma família já grandinho e dá para os pais verdadeiros, que nunca fizeram nada por ele. A família vai lá, bota a criança na maternidade, traz para casa, como eu vi ao lado da minha casa, onde eu vivi, uma família que tirou a criança desde recém-nascido, pegou na maternidade, estava com 5 anos. O juiz tirou aquela criança do seio da família e deu para os pais legítimos. A mãe quase morreu. O pai, se tivesse morrido, a criança tivesse morrido, ela falou que seria melhor para mim, porque eu sabia que eu estava no cemitério. Mas essa criança, 5 anos na minha casa, eu amando como filho, eu sei que foi para minha casa que ele vai passar fome, vai ter necessidade. Mas o juiz tirou, porque ele falou: pai é quem gera. Por isso que você não é uma criatura. Por isso que Deus não pode negar seus filhos. Por isso que Deus não pode negar aqueles que têm o nome no livro da vida do Cordeiro, que foi morto na região da fundação do mundo. Se um homem pode chegar a esse entendimento, e Deus. Por que aquela galinha, aquele galo do galinheiro não puderam segurar a águia? Porque ela entendeu que aquela lá que veio gritar sobre o galinheiro foi que gerou ela. Então não devemos ter medo de olhar para essa primeira Bíblia e olhar para essa primeira Bíblia, olhar para a segunda Bíblia, como olhar para essa terceira Bíblia. Por que quem falou isso foi o profeta, e ver como essas criaturas, essas constelações estão trabalhando em harmonia com o Pai, ou melhor, com o seu Criador. E o que farão os filhos aqui na terra? Eles estão marcando o tempo, os filhos trabalhando em harmonia com o pai, está marcando o tempo, está dizendo: é hora de ir embora, é hora de ir para casa. Veja como, depois de 7.000 anos, essas constelações marcaram o tempo para cumprir o Apocalipse 12. Que tem a ver com a mulher grávida. Amém? Vamos ler a Bíblia então, vamos trabalhar? Vamos abrir a Bíblia em Atos capítulo 8. Atos capítulo 8, versículo 26. Ok? Podemos ler? Amém. Veja, e o anjo do Senhor falou ao Filipe: oh, que intimidade! Você sabe que esse anjo é o mesmo anjo que apareceu para Moisés na sarça. É o mesmo anjo que apareceu
E nós estamos até hoje para sustentar a fé dos pais, para que haja a mesma harmonia entre o anjo do Senhor e esta igreja. Vocês podem entender isso? Levanta-te e vai para a banda do sul, ao caminho que desce para Jerusalém, para Gaza, que está deserto. Levanta-te e foi, e eis que um homem etíope, nu, mordomo de Candace, a rainha dos etíopes, observa, o qual era superintendente de todos os seus tesouros, tinha ido a Jerusalém para a adoração. Este homem não foi a negócios próprios, este homem não foi lá comprar uma carruagem nova, este homem não foi comprar terras, ele era um gentil e ele foi lá para adorar. Carregava o evangelho, mas sem entendimento, sem revelação. Talvez ele era um PhD desse profeta, um LLD, ou um DDD, um doutor em divindade, mas sem revelação alguma. E ele era o homem de confiança da rainha, ele era o eunuco. Veja, regressava e assentado no seu carro lia o profeta Isaías, e disse o Espírito a Filipe: chega e ajunta-te ao seu carro. E observe, eu quero chamar a atenção, era uma caravana que tinha vindo, era um comboio. Era um comboio. Eu quero que você observe que o anjo sabia a quem ele queria chegar. O anjo sabia qual carruagem estava o eunuco. Tinha várias. Então ele foi guiando Filipe para chegar no lugar certo. Olha o compasso, o tempo certo, a chegada, para chegar junto. E ele estava lendo Isaías 53 em voz alta. Você viu alguma coisa? Versículo 29, ele disse, o Espírito a Filipe: chega, ajuda-te esse carro. E correndo Filipe ouviu, observe, ele ouviu, estava lendo em voz alta, ouviu que lia o profeta Isaías. Ele disse: entende tu que lês? E ele disse: como poderei entender se alguém não me ensinar? E rogou a Filipe que disse com ele sentasse. E o lugar da escritura que lia era: e foi levado como ovelha para o matadouro, e como está mudo o cordeiro diante do que tosquia,
Como eu fui com o Rosemar evangelizar um amigo dele da certa denominação, estava o pai, ele é o sogro do rapaz, a sogra, a esposa e ele, fomos recebidos muito bem e tudo mais, e comecei a falar sobre a revelação de Jesus Cristo, apresentar Isaías 53 para ele, nesse caso. E vai de lá e vai de cá, e coisa e tal, e falando, e eles não, mas não é assim, falando, peguei para uma hora e meia. E de repente eles muitos hospitaleiros fizeram uma janta para nós sentamos na janta, para jantar na mesa, e quando eu estava na mesa, a esposa do rapaz estava vendo mim, e ela falou: pastor, nós somos pessoas que vamos à igreja, e nós oramos e buscamos a Deus. Se isso que você está falando é certo, você acha que Deus não ia falar para nós que é certo? Você acha que Deus não ia avisar nós, não ia mostrar isso para nós? Eu falei: você está esperando o anjo do céu. O anjo. E eu falei assim: ó, você vê quando Deus não quer mostrar para alguém. Você falou assim: e o que ele está fazendo agora por mais de uma hora? Não entende? Eu pensei comigo: o que o Senhor está fazendo agora aqui nessa casa? E não consegue ver? Agora nós, que conhecemos e que conhecemos, alinhados, estamos alinhados, nós temos que estar muito atentos e conectados para ver essa harmonia, porque aquilo que aconteceu aqui em Atos 8 tem que acontecer no nosso meio, porque é uma promessa inalienável. Você pode entender isso, irmão? Agora, voltamos aqui. O que tu lê? Felipe falou: o que tu está lendo? Agora observe, eles não tinham Novo Testamento, o eunuco não tinha Novo Testamento lá. Dos 39 livros do Velho Testamento, né? Dos 39 livros do Velho Testamento, ele estava lendo exatamente Isaías 53. Agora observe quando Deus quer cuidar do assunto. Quando Deus quer cuidar do assunto, a sensibilidade, justamente Isaías 53 ele estava lendo. Veja, e capta isso. A salvação da Etiópia dependia daquele homem, diz o profeta. E para aquele homem salvar menos eleitos da Etiópia, ele tinha que ter a revelação de Jesus Cristo. E ele estava lendo exatamente Isaías 53. Então, quando o anjo pegou Filipe era um homem que estava em harmonia com o anjo. Se fosse um grande pastor, eu até creio, mas um diácono comum, um evangelista comum, não tem grandes homens da presença de Deus. O que tem é uma intimidade, uma harmonia e uma obediência à palavra. Vocês podem entender isso? Amém? Irmão Juliano, coloca para mim lá a palavra falar dessa letra original, parte 2. Vamos lá. Ou melhor, é isso. A palavra falada nessa letra original, parte 2. Eu quero ler algo aqui para vocês. Vamos voltar aqui um pouquinho, deixa eu só mudar esse aqui. Vamos lá. Parágrafo 166 e 167. Aqui é o profeta falando. O homem que falou que existem 3 Bíblias. E que todas elas trabalham em harmonia para o cumprimento da palavra de Deus. Ó, observe o eunuco. O Nombré está falando desse eunuco.
Então o anjo está errado, se diverge da palavra. Deus desceu abaixo dos anjos e entregou isso aos homens, que eram filhos. Você crê nisso? Agora observe. Agora, ele nunca confiou isso aos anjos. Observe, ele não fez isso. Agora Filipe havia subido até o Pentecoste, Jerusalém, para adorar. Quantos dizem amém? Amém. A isso, o eunuco, ele estava com os seus DVDs, LDs, mas porque ele não teve algo, ele voltou estudando a profecia de Isaías, embora um anjo dirigisse Filipe a ele. Não obstante, o germe da vida tinha que vir através do corpo. Amém. E quem era o corpo de Cristo naquela hora? Filipe. Quem é o corpo de Cristo aqui? Aonde está o germe da vida? Aonde está o esperma real?
Quando você vem ao mundo, tudo deve estar preparado antes para você. Ou melhor, preparado para você. Eu dificilmente entendo de como poderíamos pensar que um Deus que pode preparar todas essas coisas boas para nós, como poderíamos não confiar nele. Certo? As mães estão esperando crianças, elas estão para chegar, e todos já começam a se preparar, o pai e a mãe, com enxoval, se é menino, corzinhas azuis, se é menina, cor de rosa, e roupinha, e vestidinho, e top, e fralda, e caminha, e agora tem um monte de coisinha, onde carrega a fralda do nome da criança, e um monte de coisa, e tantas coisas, e aquela coisa toda, e aquele cuidado todo, porque o filho vai chegar. Se nós que somos maus, fizemos isso, e Deus, quais os preparativos para o filho que vai chegar? Observe, ele vem no culto hoje. O senhor está pregando e falando assim, ele vai vir no culto hoje. Poxa, que culto ele vai vir no culto hoje? Vamos preparar uma boa recepção para ele. Aluguear os transportes, seja bem-vindo, irmão. Deus abençoe. E já está um lugar preparado para você. E aquele cuidado, que esse é os cuidados do Senhor através do corpo para com ele. E o Espírito já subiu no pastor, e o filho chegou ali, já dá uma comidinha para ele aí mais, deixa ele se fortalecer, e Deus cuidando, e Deus vai visitar ele na casa, até que ele nasça, é Deus cuidando antes do nascimento. Porque o filho vai chegar, e o Deus, a harmonia do pai com o filho, ele já está preparando a roupinha, Espírito Santo, teofania, corpo glorioso, está preparando todas as roupinhas. Para calçar os pés dele com a doutrina do Evangelho, e já preparou um escudinho e uma espadinha para ele cortar o diabo também, para defender dos dados inflamados do maligno. Está tudo preparado, a armadura para ele, o capacete da salvação, porque ele está vindo no dia mal para manifestar que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Como poderíamos não confiar nele? Olha a palavra confiar. Que se ele nos trouxe a este caos que estamos agora e preparou as boas coisas da vida aqui para nós, quanto mais podemos crer nele em nos preparar as coisas que estão por vir. Amém? As coisas eternas. Isso parece muito estranho. Amém? Agora observe um eunuco, um homem castrado. Ele não tinha semente natural, porque ele era eunuco de Candace, a rainha dos etíopes. Ele cuidava das mulheres, cuidava dos negócios da rainha. Mas esse homem não era eunuco espiritualmente. Ele nunca teve filhos naturais.
Capes. Filipe recebeu dos apóstolos, virou um diácono, e agora Filipe passa para o eunuco, sua genética, e agora o eunuco ia passar a genética para quantos na Etiópia? Amém. Vocês podem entender isso? Amém. Crescer e multiplicar. Deus falou isso para Adão, para gerar filhos, tá? Palavra. A mulher só vai se dando luz a filhos, mulher da igreja. Só vai se dando luz a filhos. E com dores de parto também, com sofrimento, com luta, com provas. Muitas vezes você está evangelizando, se você bota o coração naquilo, você sofre, você passa a noite sem dormir, você ora, você busca, muitas vezes você não come direito, você está preocupado com aquela alma, você quer ver aquela alma caminhar, quer ver ela batizada no nome de Jesus, quer ver ela na fila da ceia, quer ver ela com a vida santificada, quer ver aquela mulher como uma santa, aquele homem como um santo, e realmente aquele que carrega a semente, que passou a semente, sofre para isso. Porque qual é o pai que não quer ver o seu filho bem? O filho caminhando, crescendo, tendo boas notas, casando, sendo trabalhador, sendo responsável, sendo honesto, sendo sincero. O pai sofre, o pai pega noite sem dormir, no natural, e no espiritual para gerar filho de Deus. Muitas vezes queremos cuidar tanto das coisas dessa terra e dos negócios do pai. Se der, eu vou, anjo do Senhor. Se sobrar um tempo, vou ver se a minha mulher não caiu no shopping fazer compras. Ah, não deu. Sabe como é que é? Arruma tanta desculpa. Às vezes eu escuto tanta desculpa barata, que eu só baixo a cabeça e fico, será que Deus está aceitando essa desculpa? Camarada não faz a coisa e já vem com grande catatal para os outros de desculpas. Eu posso aceitar, mas será que Deus aceita? Será que você não deixou passar batido a voz do anjo e quebrou a harmonia que ele queria ter contigo? Verdade. Por causa de coisas que não vai levar nada, coisas simples, coisas largas. Aleluia! Jesus com 12 anos, onde ele estava? Estava lá no templo. Depois de 3 dias, Maria procurando o menino, Maria e José procurando o menino. Aonde que eles acharam o menino no quarto dia? Aonde? Dentro do templo, cuidando do negócio do Senhor. Depois de lutar com essa Pentecostes, procurar o menino. No quarto dia hoje, aonde que o menino se encontra? Dentro do seu templo. Fazendo o quê? Cuidando do negócio do Pai, em harmonia com o Pai e o Filho. A harmonia, note a harmonia que há entre Pai e Filho. Nós temos que deixar de ser preguiçosos, fraquinhos. Empurrar com a barriga como diz o outro. E deixar os negócios do Pai para segundo e terceiro lugar. Quando realmente nós buscarmos o reino de Deus e sua justiça em primeiro lugar, todas as demais coisas que você precisa, Deus cuidará de você. Observe. Do que o eunuco precisava? Gente, eu só imagino a surpresa quando o Filipe chega lá naquele dia, a imensidão de almas que foi resgatada por causa daquela obediência que ele deu ao anjo e foi lá pregar para o eunuco. Muito bem, servo bom e fiel. Fosse fiel no pouco, sobre muito te colocaria. Amém? Aleluia!
Uma mulher que aos olhos humanos era uma prostituta, uma separada, uma desquitada, uma marciana. Mas tinha se tornado um agente do Espírito Santo. Ela era uma mulher que entrou em harmonia com o anjo do Senhor. É isso que eu estou falando. É isso que eu estou falando. Vocês não estão vendo a harmonia que há com a Bíblia da terra e a Bíblia do céu? Essa Bíblia da terra aqui é o quê? Não é Deus? E você pode ver Deus lá? Você pode ver? Observe o que a Bíblia está representando. A Bíblia está falando de vocês. Junto que está falando de Jesus. Leia aquela Bíblia. Se você não vê Jesus Cristo em cada constelação, volte e lê de novo. Essa Bíblia aqui, Satanás está representado na serpente, naquela Bíblia lá também. A serpente está lá. O dragão está lá. Eu não pensava que isso era tão perfeito. Mas agora eu posso ver isso. Eu não posso ignorar isso. Vamos ignorar essas coisas. Você já pensou se os 3 reis magos ignorassem aquelas estrelas? Eles nunca enxergaram Deus em carne humana. Você já pensou nisso? Já pensou se comprando ignorasse essa luz? Já pensou se nós ignorássemos essa coluna de fogo? Essa coluna de fogo nos guiou para Deus em carne humana. E ela está guiando hoje. Otando. Essa mesma luz, o mesmo anjo do Senhor, está guiando as pessoas para nascer de novo a Deus em carne humana. E aí? Isso não te escandaliza, não. Amém? Aleluia. Observe. Deus está mostrando, cara, isso. Como Ele pode guiar as pessoas e como o caminho do eleito são ordenados pelo Senhor. A Bíblia fala que os passos dos justos são ordenados pelo Senhor. Isso é o quê? Predestinação. Quem era Filipe? Filipe era um atributo eterno que antes de ele manifestar-se na terra, ele já estava na mente de Deus antes da criação do mundo. Filipe era um atributo eterno? Você crê que você é um atributo eterno? O eunuco era um atributo eterno? Filipe, ele era um atributo de Deus, aonde os dons de Deus podiam se manifestar. Veja, um dom do Evangelho no corpo guiado pelo anjo do Senhor. Por isso que os dons, quando é dado da maneira correta, eles são guiados pelo anjo do Senhor. O dom da música, o dom que canta, o dom que trabalha. Observe, há uma harmonia entre o pai e o filho. A irmã que limpa o banheiro. Ô pastor, é o anjo do Senhor limpando o banheiro? Fazendo a limpeza da igreja, consertando a lâmpada, tocando, cantando. A Bíblia fala que ele é tudo em todos. Ele é tudo em todos. Por isso que Davi falou que ele queria até mesmo ser um capacho na casa do Senhor. Ele preferia ser capacho do Senhor
continuar a comissão. Vamos fala, para ir contra as almas e continuar aquela comissão que Jesus começou, passou para a igreja eclesiana, era um ungido, depois um povo ungido, veio aqui nessa época, continuou lembrando, ele falou, ó, um ungido, agora um povo ungido. Então, quem é que realmente está alinhado, harmonizado com o anjo do Senhor para dar continuidade a isso? Está inteiramente confiando no Senhor.
vai acontecer não, porque lá é você Deus Jesus. Aquele lá prova que o Hebreus 13:8 saiu do papel. Amém. Do profeta para a profecia, da letra para a carne viva. Aleluia. Aleluia. Você acha isso engraçado? Não. Amém. Porque é assim que é Hebreus 13:8. Verdade. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje. O que ele foi ontem? E o verbo se fez carne. O que ele é hoje? Ó, escreve ao anjo da igreja que está em lá no Éfeso. Isso, ou melhor, perdão. É 3:14, perdão. E ao anjo da igreja que está em Laodiceia, escreve: isso diz o amém. Você vai ver que só está em Laodiceia no final. Na última era. Isso diz o amém. Porque lá na primeira era não teve amém. A igreja Atos dos Apóstolos não é um livro histórico. Convém que o céu se contenha. A coisa era tão importante que os céus tinham que parar até o tempo da restauração de todas as coisas. Observe, quando o anjo forte desceu, depois que o profeta saiu das eras, o ministério do Filho do Novo Tabernáculo, o profeta que tinha pregado as eras da igreja, estava pregando sobrenaturalmente as taças, as trombetas, os selos. Então o anjo desceu, o céu se conteve até o tempo da restauração, quando toda a palavra, batismo, santa ceia, santificação, mulher sai do púlpito e tal, e uma mulher pregadora restaurando tudo. Depois que tudo foi restaurado e pregado na terra, então o céu desceu. Para que o céu desceu? Para entrar em harmonia com sua criança, com seus filhos. Amém. Lembre-se, o filho não pode fazer nada a não ser que o pai o mostre. Amém? Então 1 Coríntios capítulo 12. 1 Coríntios capítulo 12, nós vimos que 3 dons saem de cena. Quais parte? Línguas, profecia e ciência. Ficou 6, mas esse amor, que é o sétimo, é a própria pessoa do anjo do Senhor. Quando o amor desce, é a harmonia do pai com o filho. Esse amor não é um sentimento, não é um dom simples, é uma pessoa, é Jesus Cristo. Ele é a pedra de coroa que vem coroar o edifício. Quando isso desce sobre o edifício, aonde ele desce, começa a haver uma harmonia entre ele e o templo, entre ele e seu filho. Você pode crer nisso? Já pensou você estar numa condição de poder ouvir a voz dele? Estar sabendo que você está numa posição frente ao mundo? Eu nunca me imaginava, quando me converti com essa mensagem, de um dia ser um pregador, um pastor. Eu tinha medo de falar ao público. Era nervoso, extremamente tímido para falar ao público.
chegava em Rio Bonito, veio o Negrinho, e depois, após a morte do pastor Aristides, antes do pastor Aristides falecer, nós começamos a dar assistência, o professor começou a dar assistência aqui. E quando foi na hora de me consagrar a pastor, meu coração batia forte por essa região. Eu descia, eu estava completando a Serra da Vila Francisca, eu subia pela serra e descia para o Curupá, sem saber que um dia eu estaria aqui, o meu coração vibrava por esse lugar. Passava a noite de madrugada aqui, o meu coração vibrava por esse lugar, Jaraguá, Guarani, Massaranduba, aqui, Xereder e Curupá. Eu falei, meu Deus, como precisava esse tempo aqui. E eu pegava aquela reta, ali depois do posto policial, quando chegava naquele morro lá, você via uma lua, no final daquele morro lá, ali nas madrugadas, brilhando lá, isso vibrava no meu coração. E quando nós falamos, nós passamos a assistência aqui. E quando foi para me consagrar a pastor, foi perguntado para mim, para onde que você quer ir? Qual o campo? No meu coração eu queria perguntar. Mas eu falei, será que isso é vontade de Deus ou é minha? Eu tive que fazer uma prova. Eu falei, eu quero ouvir da sua boca, pastor. Quero ouvir da sua boca. Ver se aquilo que está no meu coração é Deus. Eu falei, hoje me deu uma parceria. É para lá que eu quero. Então, observe. Então, quando você segura, essa semana uma pessoa me queria em algo. Em algo. Falei, parceiro, eu sei que eu estou aqui porque Deus me colocou. Amém! E olha, você está num lugar que você não tem certeza de como você é. Que Deus te colocou. Aí há aquelas dúvidas, porque você ficou lutando para ter aqui, mas quando você entrega, amém, confia neles, há uma harmonia, amém. Então Deus vai poder te usar de maneira correta, amém. E quando vier as lutas e as provas, você pode descansar, porque Deus vai te usar. Quando derrubar Davi do trono,
Deus. Como Deus pode alinhar as estrelas para ter o nascimento de Jesus, para ter o nascimento de Moisés, harmonizar aquilo tudo, será que Deus não pode harmonizar hoje também? Se Ele pode harmonizar isso tudo que nós temos, será que não pode estar em harmonia com seus filhos, para que eles possam cumprir sua vontade e marcar o tempo no relógio de Deus? Eu creio que esses homens estão aqui. Mas talvez eles não acordaram para isso. Alguns não acordaram para isso. Não despertaram. Ainda estão muito preocupados com certas coisas embaixo. Ainda não estão completamente desgrudados. Porque antigamente os pastores dessa mensagem para um encontro, era um sofrimento. Era Brasília caindo nos pedaços, era Fusca, velho pneu careca, e carro velho na luta, estourando pneu na estrada e coisa, a cacaiada velha no sacrifício, era ônibus, e domingo em praça e coisa e tal. E hoje a coisa não é tão fácil. Todo mundo anda de avião para cima e para baixo. É Toyota, é tudo quanto é lado. É Hyundai, é Honda e tal. Tanta condição. E muitas vezes, e aí? Dá para treinar? Você não vê. Será? E ciclo, e chakra, e tanta coisa. Mas o que nós precisamos é nos harmonizar com o anjo do Senhor. Acordar para a hora que nós estamos vivendo. Que Deus precisa ter homens aqui como Filipe, como Pedro, como Paulo. Se aquela igreja tem que estar em igreja de hoje. Deus não vai ressuscitar aqueles homens para viver aquilo que você tem que viver, o que eu tenho que viver. Muitos dessa mensagem estão esperando que o Romano ressuscite para cumprir o que nós temos que cumprir. Isso é um absurdo. Isso quer dizer o quê? Deus não dá as contas? Deus. Nós temos que chamar aqueles dois bêbados lá. Estavam discutindo no teto. Falou, não tem mais cristão. O outro falou, tem sim. Não tem sim. Como que não tem? Nós somos os bêbados da bagaceira, mas tem cristão sim. Eu tenho uma cristã lá em casa. Uma cristã numa casa de árvore, apóstolo. Já era a hora da tampa da meia-noite, já tinha bebido todas. Tomou um grande coisa. Depois de lá da coisa da meia-noite, já tinha bebido todas. Eu falei, agora eu vou para casa, que eu vou mostrar que tem uma cristã em casa. Oh, rapaz, tem certeza sim. Vamos lá. Chegou lá, bateu na porta. Abre! Levantou-se, virado da porta. Ele entrou, bêbado com seu amigo, bêbado. Ele falou para ela, me faça ovos com presunto para ele e eu comer. Ela falou, mas não consegue fazer ele jogar 6 ovos com presunto. Quando ele voltou na mesa, ele pegou a ficha dele e colocou dentro da casa. Não é assim que eu gosto dos meus ovos com presunto. Ela foi lá, juntou a frigideira, juntou tudo. Muito bem, eu vou fazer os ovos com presunto do jeito que você gosta. E ela, e o amigo dele arregalado, a pessoa queria pegar uma vassoura e fazer uma vassourada mesmo. Ela só falou assim uma coisa: carregará Jesus Cristo sua cruz sozinho e eu não carregarei a minha? Quando ela olhou para trás, os dois estavam chorando, ajoelhados, convencidos de como que eles se converteram por aquele testemunho.
Aleluia. Louvado seja Deus. Para sempre. Louvado seja Deus. Glória
ponto que Deus possa te mostrar o que deve fazer. Amém. Como fazer? Como fazer? A estação certa. Saber que você pode ser uma pessoa ungida pelo nome do Senhor para cumprir os seus propósitos, os seus desígnios. Amém? A filha não pode fazer nada sem que o pai mostre. Nós deslumbrando. Eu não li isso aí hoje, mas o próximo curso, Deus permitiu ler, o Morar fala, note a harmonia que há entre o pai, a vida entre o pai e o filho. Ele fala, é essa harmonia que tem que haver entre Cristo e sua igreja. Ou ela dar um passo a você pela vontade dele. Amém? Irmão, por favor, faça a oração. Bondoso Senhor Jesus Cristo, mais uma vez nós chegamos a Ti. Agora, no findar deste culto, onde o Senhor falou coisas maravilhosas ao nosso coração, o Senhor tem nos posicionado, o Senhor tem nos corrigido, tem nos acertado. A Tua palavra diz que se o Senhor fizer feridas, as Tuas mãos curam. O Senhor faz a ferida, mas as Tuas mãos curam. Ó Deus, como filhos, o Senhor pode nos açoitar, o Senhor pode nos corrigir. Ó, o Senhor pode nos chupar, mas como Tua esposa, o Senhor nunca faz isso conosco. O Senhor nos acaricia, o Senhor fala aos nossos corações, o Senhor nos traz gozo. Ó, é um gozo infinito, Senhor, e é isso que o Senhor tem feito, culto após culto. Como nós te agradecemos, como somos um povo feliz. Ó Deus, eu te peço que essas palavras possam penetrar tão fundo, Senhor, dentro das nossas almas. Ó Deus, que nós possamos realmente sair daqui com essas palavras ardendo em nossos corações. Ó Deus, que nós possamos perder o sono dessa noite, se for o caso, Senhor. Ó Deus, que o Senhor possa realmente falar profundamente em nossos corações. Ó Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, que o Senhor possa abençoar a cada irmão, que o Senhor possa, ó Deus, eu creio que há um cordeiro provido para cada necessidade, Senhor. Se encontra detrás de cada um. Ó Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, que cada irmão pela internet seja ajudado. Eu creio que muitas vidas foram ajudadas, Senhor. Ó Deus, no nome do Senhor Jesus Cristo, é a minha oração. Que cada irmão, Senhor, necessitado, seja ajudado por Ti nessa noite. Tenha suas necessidades supridas, tenha suas expectativas supridas. É o que eu te peço, Senhor, no precioso